Vamos fazer agora a análise da luta entre Lando Vannata, que vai estar enfrentando aí o Bobby Green. Vamos ouvir aqui as análises sempre precisas dos nossos analistas aqui do Round Extra. Capitão Carisma, o Lando Vannata tá vindo aí de vitória sobre o Yancy Medeiros. Em média é um atleta que tem oscilado muito aí entre vitórias e derrotas. Vai estar fazendo a sua segunda luta contra o Bobby Green. O que a gente pode esperar aí do Vannata para esse combate? A consistência que a gente tem do Vannata é que ele será sempre inconsistente. Ele é um cara absurdamente técnico, ele é um cara absurdamente talentoso, mas que tem uns problemas que vão causar para ele dificuldade em basicamente toda luta. Para começar, ele não tem defesa. Zero. Nenhuma. Os braços dele estão sempre baixos, a movimentação de cabeça dele é puramente agressiva, ou seja, ele começa a movimentar a cabeça quando ele ataca. Então você vai ver que ele consegue conectar bons golpes, ele consegue acertar um golpe angular e acertar outro sem ser atingido. Só que é muito estúpido você olhar para o cara e ele tá lá sendo pipocado com o jab pelo simples fato que ele não se lembra de movimentar a cabeça quando o oponente ataca. Um outro fator é essa questão do gás. O gás dele é podre mesmo, a ponto de todo segundo round ele já tá bufando. Isso parece ter dado uma melhorada. Eu gostei bastante da última luta dele, achei que foi uma excelente performance contra um bom lutador, que é o Yancy Medeiros. Mas, cara, se você perde basicamente todas as lutas morrendo no gás, é sinal de que algo precisa mudar. E o que precisa mudar no Vannata é a questão dele saber se controlar. Ele não precisa explodir tanto quanto ele explode no primeiro round. Ele não precisa querer definir a luta. Ele não precisa querer ficar dando chutes loucados. Ele já é um lutador suficientemente talentoso. Se ele usar só um jogo mais minimalista, eu acho que ele vai se dar muito bem. Mas deixa eu falar um pouco a respeito do aspecto técnico. Ele é um cara muito bonito de se ver lutar, até porque essa questão de ser ótimo ofensivamente e péssimo defensivamente sempre cria lutas divertidas, né? Mas ele tem um ótimo boxe, boas combinações de mão, ele sabe movimentar a cabeça ofensivamente, que é o que eu falei, que é muito essa questão de você ver, principalmente nas primeiras lutas que ele fez no UFC, que ele entra com um direto, movimenta a cabeça para a esquerda, angula e entra novamente com direto. Ele faz bastante isso. Quando ele está jogando em contragolpe, ele também está fazendo isso decentemente, que foi a história dele contra o Yancy Medeiros, que ele estava recuando basicamente o tempo todo e escolhendo os momentos de atacar, que aí ele ia movimentar a defesa. Então, os golpes, antes, eles não estavam atingindo porque ele estava muito longe. E quando ele estava perto, ele estava em movimentação porque estava atacando. Então, funcionou para ele. Talvez seja um jogo novo, seja um jogo bom. Mas outras coisas a se constar a respeito do jogo dele é um excelente timing, uma velocidade muito absurda para a categoria. Ele também tem um bom pisão no joelho. Quando a gente fala em pisão no joelho, a gente sempre lembra de umas lesões muito absurdas. Mas o que o Vannata faz, mal é no joelho. Ele pisa mais na coxa. E é um golpe basicamente sem telegrafo, porque ele não coloca muita força. Ele está simplesmente barrando a agressividade do... E uma coisa que eu acho muito interessante é que ele consegue lutar duas bases e ele flui nessa questão de troca de base. A ponto que na última luta não dava para ter certeza em momento algum se ele estava lutando como destro ou como canhoto. Ele faz tudo isso muito bem. Se ele conseguisse sustentar o ritmo que ele sustenta ao longo de 3 rounds, eu acho que ele seria basicamente invicto no UFC hoje, talvez só tendo perdido a primeira para o Tony Ferguson, ou talvez nem isso, porque ele cansou muito naquela luta também. Mas ele é um cara de extremo talento, material humano absurdo, só que se perde aí em trocas de golpes, se perde tomando muitas pancadas. E considerando que ele normalmente não tem mais gás do que o adversário, ele acaba ganhando o primeiro round na base do volume, da maior velocidade que ele tem, para perder os outros dois para um adversário que é simplesmente mais consistente do que ele. Ele também tem um bom jogo de chão, apesar das lutas dele não realmente chegarem lá. Ele queda bem e ele faz um ótimo trabalho contra-golpeando chutes dos adversários, que eu acho que é uma coisa que tem que ser notada, porque não é só pegar e socar. Isso ele faz bem também, mas só que eu já vi ele pegar o chute do adversário e contra-golpear com um outro chute alto, o que para mim é uma coisa digna de
de atenção, porque é um movimento muito, muito bonito. Ele também trabalha bem enjoelhado e ele tem um queixo muito duro mesmo, a ponto que ele conseguiu apanhar todos esses tempos para todos esses lutadores e nunca ser nocauteado. Enfim, esse aí é o Lando Vannata. É um cara que eu gostaria de hypar mais do que isso, porque o talento dele é absurdo para um cara tão novo. A facilidade com que ele se movimenta, a facilidade com que ele cria ângulos extremamente complexos e consegue trabalhar em cima de oponentes que boxeiam muito bem, é incrível. Mas só que essa questão do gás, sempre gás, e essa questão da falta de maturidade lutando, da falta completa de defesa, vão segurar ele aí no final da divisão, lutando contra a galera que mal deveria estar no UFC por muito tempo. Do outro lado temos o Bob Green, que tá vindo de vitória aí para o Clay Guida, lutou tem um pouco mais de 30 dias, né, até o dia da sua luta. O que você tá esperando aí, Babi, do Bob Green? O que ele vai trazer aí para esse combate? Bob Green é um cara que, como a gente tinha falado na análise dele sobre a luta do Clay Guida, é um cara que veio aí numa fase muito ruim, só que eu acho que a sequência dele não conta a história toda, porque ele estava vindo de 2 derrotas seguidas e uma vitória nas últimas 7 lutas. Só que essas 2 derrotas seguidas foram lutas que ele poderia ter ganhado e contra atletas bem decentes. Ele lutou contra o Francisco Massaranduba, muita gente pontuou a luta para ele. Ele lutou contra o Drakkar Klose, muita gente pontuou essa luta para ele também. Então beleza, eu não tô querendo mudar a realidade e falar que ele na verdade estava vindo de 4 vitórias seguidas, mas mostra que ele estava sendo competitivo contra bons atletas, que apesar dele estar numa sequência aí muito ruim, não quer dizer que ele estava numa fase muito ruim como lutador. Eu, na verdade, acho que ele teve essa fase muito ruim aí quando ele venceu o Josh Thompson, que ele enfrentou o Edson Barbosa, perdeu, passou por uma série de problemas pessoais, e ali eu senti que ele estava deixando a técnica de lado, que ele estava treinando menos, e acho que foi a pior fase da carreira dele. Agora eu já estou achando que ele está melhorando bastante novamente, e tá lutando cada vez melhor. A gente previu corretamente a vitória dele em cima do Clay Guida, uma performance bem dominante. Falando a respeito dele como lutador, ele é um boxeador, quase exclusivamente boxeador mesmo, apesar de ter boas quedas, mas opera como um boxeador e que sabe quedar e sabe defender quedas. Na luta dele contra o Clay Guida, até que ele não defendeu bem as quedas, mas só que ele é muito habilidoso em criar scrambles e conseguir usar a grade para se levantar. Muito habilidoso. Ele também é um cara muito alto, com uma boa precisão de golpes, ele tem uma movimentação reativa de cabeça, que é aquilo que a gente sempre fala de lutadores que eles só começam a se defender quando eles sentem que o oponente vai atacar. Então ele não está movimentando a cabeça, ele está andando para cima do oponente. Quando ele sente o golpe vindo, ele movimenta. E ele também é um cara que luta nas 2 bases, luta muito bem, e ele faz uma coisa que é quase exclusiva dele no MMA, que é usar o shoulder roll, a defesa que o Floyd Mayweather popularizou, que é usar o ombro para se esquivar dos golpes do oponente, para defletir os golpes e entrar com um direto no contragolpe. Isso funciona muito bem no boxe, mas por que não funciona tão bem no MMA? Para começar, ombro, beleza, deflete socos. Só que ele não vai defletir um chute alto, ele não vai defletir uma cotovelada. É um esquema defensivo que muitas vezes deixa o golpe passar um pouco. E contra um chute, você não pode simplesmente se valer disso para defender tudo. E também a outra coisa é que para você defletir com o ombro, você tem que estar lateralizado. Não existe estar numa base frontal e usar o ombro para se defletir. Você tem que girar o quadril, você tem que estar de lado para o seu oponente. Ficando nesta posição, você está expondo a sua perna da frente a receber uma senhora bicuda. E para mim, esse aí que é um jogo a ser explorado nessa luta, porque trocar a mão com o Bob Green acaba que é possível, bem viável, mas só que esse é o jogo dele, é o jogo que ele faz bem. Mais coisas a se falar a respeito dele é que ele tem, apesar de não parecer, um bom poder de nocaute, um queixo muito decente e muito gás. Eu acho que nessa luta o que há de se destacar é a capacidade dele de fazer 3 rounds, 15 minutos, no mesmo ritmo, batendo com o mesmo volume, a mesma pressão e se defendendo adequadamente.
Caião, o que você espera para essa luta aí? Você acha que vai ser mais ou menos como a primeira? Foi um empate entre os dois? O que você tá desenhando aí para esse combate? Olha, o que eu desenho aqui dentro do contexto que a gente analisou aqui é o seguinte. O Lando Vannata é um trocador que é muito versátil. Ele tem uma base lateral muito boa, ele tem uma movimentação muito boa, ele tem chutes rodados, ele tem cotovelo, ele tem aqueles chutes altos. Ele é um cara que ele não costuma mostrar o que ele vai fazer, ou seja, é muito difícil você prever qual vai ser o golpe dele, então é muito complicado. Só que a gente está falando de uma situação em que o Vannata, por mais que ele seja ofensivamente um cara extremamente versátil, defensivamente ele não tem defesa. Ele é um cara que absorve muito golpe. Ele se vale do bom queixo, mas a absorção dele é de cerca de 4,73 golpes por minuto, o que é um problema quando a gente está tratando de alguém como Bobby Green, que é um cara que tem um boxe bem decente e tem uma precisão nos golpes muito grande. E o Vannata tem uma defesa de quedas beirando o zero. O grappling do Vannata é inexistente. Ele é um cara que não defende quedas tão bem. Ele é um cara que tem dificuldades quando vai pra grade. E ele é um cara... Ele é um kickboxer dentro de um cage de MMA. Porque ele não tem nenhum tipo de preparação pra luta agarrada. Agora, entrando no contexto do Bobby Green. Bobby Green é um bom trocador, ele é um destro, é um bom boxeador. Ele tem um ótimo queixo, ele aguenta a pancada. O que para enfrentar alguém como o Vannata, que é um trocador de altíssimo nível, é um baita de um trunfo. Ele derruba bem. Quando ele derruba, ele costuma apresentar uma boa pressão de golpes. Ele tem ground and pound, ele tem condição de levar para grade. Ele tem um gás muito decente. Ele é um cara que costuma lutar os 3 rounds em uma mesma voltagem. E você percebe que ele consegue se manter naquelas condições. Eu acredito que o Bobby Green ele é um pouco favorito nessa luta. Porque, por mais que a gente já tenha uma prévia do que aconteceu, é complicado você imaginar uma coisa diferente dentro do contexto de uma luta extremamente parelha. Mas eu acho que o Green ele tem um gás melhor. Ele tem condição de adaptar o seu jogo de uma forma melhor para que ele não se exponha à trocação do Vannata. Ou se ele precisar conseguir levar para grade, ele tem condição de encurtar e trabalhar o boxe. Eu acredito que o Bobby Green é um cara que ele tem mais armas para vencer do que o Vannata. O Vannata é um trocador de extrema habilidade, é um cara que tem uma versatilidade absurda. Mas ele é um cara que é só isso. Ele não tem mais nada de diferente para trazer para a mesa do jogo. Eu particularmente coloco favoritismo nessa luta pro Bobby Green. Concorda com o Caio e Barbie? Para quem vai seu palpite aí? E me fala aí que se você acha que a luta vai se desenvolver mais ou menos como a primeira. Eu acho que não tem como a luta não se desenvolver como a primeira, porque estilisticamente eles continuam muito parecidos com o que eram antes. Eu acho que cada um deu sua evoluída. E eu vou discordar do Caio em questão de palpite. Eu acho que essa é uma luta muito parelha. Mas eu vou de Lando Vannata aí. E é bom ter essa briga. Quieto, Yuri. Porque minha justificativa aqui é que eu realmente gostei da última performance do Lando Vannata, onde ele se mostrou muito mais consciente a respeito da própria limitação, do próprio gás, e ao invés dele ficar tentando criar momentos de trocação para nocautear o adversário rápido, ele soube muito usar a velocidade, usar o time dele para contra-golpes, e com isso conseguiu dosar o gás muito bem. Eu também acho que o Bobby Green vai ter uma performance melhor do que a primeira, onde ele sofreu muito no primeiro round, recebeu o knockdown, e na verdade a primeira luta só foi um empate, porque o Vannata perdeu um ponto no primeiro round devido a uma joelhada ilegal. O que, claro, foi culpa dele e não tem o que falar a respeito, mas só que não é um mérito do Bobby Green ser atingido por uma joelhada ilegal. Ele se recuperou aí nos rounds subsequentes, tanto o segundo quanto o terceiro round foram bem parelhos, mas eu não considero aquela luta uma boa apresentação de nenhum deles, principalmente do Vannata em questão de QI de luta, né? Porque, pelo amor de Deus, ele estragou a possibilidade de um nocaute ali com a joelhada.
Mas para essa luta eu vejo uma luta similar à primeira, só que eu acredito que vai ser mais técnica. Eu acho que os dois estão lutando melhor, estão lutando em mais alto nível, e eu acho que a velocidade do Vanata vai fazer a diferença para ele. Eu acho que ele vai conseguir conectar combinações, o que é importante, é muito importante agora, realmente, que ele não fique entrando na briga, porque eu acredito que o Green tá com as mãos muito precisas e muito potentes, e eu acho que em uma troca mais franca, o Green tem fundamentos superiores de boxe e isso deve fazer a diferença para ele. Então, a minha predição aí é uma vitória do Vanata pelas questões da velocidade dele, pela questão da escolha de golpes e por eu achar que ele parece finalmente ter tomado consciência de que não pode ficar criando momentos de trocação, porque ele não tem nem o melhor gás, nem a melhor defesa. Se ele ficar entrando nessa, a tendência, inclusive, é que ele tome um belo sarrafo aí do oponente que tem fundamentos de boxe superiores. É uma luta parelha. Eu palpito aqui no Vanata, mas eu passei a maior parte do tempo falando a respeito dos méritos do Green. Mas isso não só prova o tanto que eu acho que essa luta é parelha, mas também o quanto que eu acredito nas capacidades atléticas do Vanata. Então, fica essa aí. Tá aqui a nossa análise. Se você concorda aqui com os nossos especialistas, no caso com o Caio ou com o Barbie, deixa aqui o seu comentário. Diga se vocês vão apostar ou não, manda aí que a gente quer saber. E se você está acompanhando pelo Instagram, lembrando, na bio tem um link do nosso canal do YouTube, então vá lá, se inscreva. E aqui no YouTube tem a descrição de todas as nossas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter e também o nosso grupo do Telegram. Ajuda a nossa família do Round Extra a crescer, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Aqui também está sugerindo aqui outros vídeos, então vá lá, se divirta. Somos o único canal que faz análise de todas as lutas, de todos os eventos do UFC.